Glória a Jesus. Louvado seja o Rei, louvado seja o Senhor. Antes de trazer a palavra, estarei orando em nome de Jesus. Senhor Deus poderoso Pai, te exalto, Deus poderoso, e te glorifico. Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, coloca as tuas palavras, Senhor meu Pai, na minha boca e permita, Senhor Jesus Cristo, que tudo aquilo que for ministrado, Senhor, que venha da tua presença, que venha da tua boca. Senhor, me usa como um vaso, e eu peço a ti, Senhor, pelo teu poder e pela tua graça, Senhor, que as tuas mãos estejam estendidas sobre a minha cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Jesus. Livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Glória a Jesus. Glória ao Espírito Santo. Meu amado irmão, entenda alguma coisa. Que Deus, Ele fez aliança com Abraão. Que Deus, Ele fez aliança com Isaac. Deus, Ele fez aliança com Jacó. E no momento em que Jacó disputava com o anjo, a Bíblia vai dizendo que o anjo abençoou a Jacó. E o nome de Jacó passou a ser Israel. Israel, que é um povo de Deus, povo que Deus escolheu. Então esse mesmo povo começou a aprender sobre as palavras do Senhor, e sobre uma adoração verdadeira, e sobre uma adoração que na verdade agrada o Espírito Santo, uma adoração que não é uma adoração perversa, uma adoração verdadeira, adoração que é centrada naquele que criou os céus e a terra. Então, o povo de Israel, mesmo ele aprendendo, mesmo ele tendo conhecido a palavra, conhecendo as leis por intermédio de Moisés, mesmo recebendo várias vezes a advertência, mas no meio do povo que Deus escolheu sempre havia aqueles que não queriam ter intimidade com Deus. No meio do povo havia aqueles que não tinham compromisso por Deus, ou não tinham compromisso com Deus, aqueles que não levavam a sua vida em santificação. E isso existe nos dias atuais. Existem pastores que operam maravilhas, existem pastores que ofertam quantias altas, existem homens que têm encargos superiores, mas que não pertencem a Deus, Existem aqueles que foram chamados, mas que não foram escolhidos por Deus.
povo de Israel era um povo chamado por Deus. Era um povo que Deus ele escolheu. Mas no meio do povo de Israel havia aqueles que não queriam ter intimidade. Havia aqueles que pervertiam o povo. Haviam aqueles que não queriam ouvir a Moisés. Haviam aqueles que não queriam ouvir as palavras dos profetas dentro do povo. Assim como nos dias atuais, existem irmãos que estão na igreja, existem irmãos que levam a Bíblia nas suas mãos, existem irmãos que têm fama de ser crente, mas que não têm intimidade com Deus, que não têm intimidade com o Espírito Santo. Existem pastores, existe liderança, existe, glórias a Deus, existe ministros da palavra do Senhor que não têm intimidade com Deus. E uma das coisas mais preciosas que o povo tem que ganhar, uma das coisas mais preciosas que o povo deve ter na sua vida é a intimidade com Deus, é a intimidade com o Senhor, é uma vida ligada com Deus e se apartar daquilo que separa o homem da presença de Deus. Hoje nos dias normais, temos presenciado no meio da congregação homens dando lugar ao pecado, mesmo sendo ministro da palavra, mesmo tendo cargos na igreja, mesmo tendo almas para cuidar, dão legalidade ao pecado, dão legalidade na sua carne, cometem pecado no oculto. Na igreja é crente, no meio dos irmãos é crente, na igreja serve a Deus, no meio dos irmãos serve a Deus, mas lá no oculto fere o coração de Deus. Lá no oculto fere o coração de Deus. E é isso que está se presenciando nesses últimos tempos. Por isso que muitos pastores não têm coragem de pregar o arrependimento. Por quê? Porque eles estão dentro do pecado. Como é que vai ter coragem de pregar contra o pecado se ele está no pecado? Como é que vai ter coragem de trazer uma repreensão se ele precisa de ser repreendido? É tempo de nós nos levarmos a Deus e termos uma vida santa, termos uma vida totalmente na palavra do Senhor. Jesus Cristo está voltando, o Rei está voltando. É preciso nós nos enchermos de Deus e nos arrependermos dos nossos pecados, nos arrependermos da nossa falha, entregarmos a nossa vida para Jesus Cristo, porque tarde ou cedo nós vamos morrer, nós vamos perder a vida e o cargo não vai nos salvar. E há pessoas que disputam contra Deus, contra a palavra de Deus. Há pessoas que resistem à palavra de Deus. Há pessoas que são mais seguidores do mundo do que seguidores de Deus. Há pessoas que mais ouvem coisas mundanas do que ouvir as coisas santas. Há pessoas que não têm coragem de ouvir uma pregação. Há pessoas que não têm coragem de sair e pregar a palavra de Deus. O mundanismo está entrando no seu coração.
O mundanismo está a entrar nas suas vidas. O mundanismo está a entrar nos seus olhos. Há pessoas que estão a abandonar uma vida santa para dar lugar nos seus prazeres, nos seus sentimentos, namorando com ímpios, dando lugar na carne. São mais prazerosos, mundanos, ímpios, soberbos, prostitutos vaidosos, que estão a nascer nas igrejas. São mais os soberbos, os vangloriosos, os amantes dos bens materiais, amantes de dinheiro, amantes de fama, pessoas que procuram a fama, pessoas que procuram reconhecimento, pessoas que procuram ser atendido pelo mundo. É isso que está acontecendo. E você que ouve esta palavra, você que ouve esta repreensão, que ainda não mudaste das tuas atitudes, que ainda não mudaste das tuas más práticas, você que ainda não mudaste dos teus pensamentos, Jesus Cristo está voltando. Arrependa-se dos teus pecados, entrega a tua vida para Deus. Jesus Cristo está voltando. Deus abençoe em nome de Jesus.